Olha, normalmente quando a ideia de negar a fé ou, tipo, cometer uma traição espiritual vem à mente, o nosso imaginário coletivo vai direto pro drama, vai direto pro épico, né? Ah, sem dúvida. Sempre pensamos em grandes cenários. Exato, a gente pensa logo naquelas cenas grandiosas, 30 moedas de prata caindo no chão de pedra, ou um beijo de traição no jardim escuro, ou, sei lá, um galo cantando na madrugada enquanto alguém, em desespero total, jura que não conhece o mestre. A narrativa clássica meio que nos treinou para ver a traição espiritual como um evento monumental. Algo óbvio, quase cinematográfico, sabe? Sim, e é confortável pensar assim. É muito confortável, porque isso coloca a negação da fé na prateleira dos grandes vilões da história, ou naqueles momentos de fraqueza extrema. Fica parecendo algo muito distante de uma manhã comum de terça-feira. Mas as fontes que a gente vai mergulhar hoje, elas estilhaçam completamente essa ilusão. Totalmente. E é um prazer estar aqui para esse estudo profundo de hoje. É ótimo ter você aqui. Eu sou a sua anfitriã e, como sempre, estou muito animada e um pouco intimidada com o material de hoje. O nosso estudo foca no capítulo 69 de Testemunhos Seletos, volume 1. O título é Confessar ou Negar a Cristo. E a nossa missão hoje é desvendar como a fé se manifesta na prática. O objetivo é jogar uma luz teológica sobre a dissonância entre o que as pessoas professam e o que elas realmente vivem no dia a dia. Isso. E a tese central aqui é aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo, porque a verdadeira negação não acontece no Getsemane, mas nas sombras das atitudes mais corriqueiras, naquela roda de conversa do escritório, sabe? Ou na forma como alguém escolhe a própria roupa, ou até em quem acaba lavando a louça que ficou lá na pia. Nossa, o choque inicial ao ler esse material é justamente ver essa demolição. A autora destrói aquela divisão clássica entre o sagrado dos fins de semana e o secular da segunda-feira. Acaba com aquela vida dupla. Exatamente. A base teológica que o texto estabelece repousa sobre a ideia de que a verdadeira religião é orgânica, não performática. Então, uma profissão de fé puramente teórica, tipo recitar os credos certinhos, cantar os hinos no tom perfeito, isso não sustenta o peso da eternidade se não houver uma transformação interna genuína. Ah, claro, porque a doutrina bíblica fala sobre o Espírito de Cristo habitar no íntimo, né? Perfeito. Quando o Espírito habita no íntimo, a natureza humana caída é substituída. Nasce uma nova criatura. E pela lógica espiritual, essa nova criatura precisa obrigatoriamente gerar frutos visíveis. A fé cristã não existe num vapo. Não mesmo, ela se materializa na conduta diária. Se a conduta de segunda a sexta não reflete o caráter do Salvador, a confissão verbal no fim de semana vira só um ruído vazio. É a velha máxima de que é impossível comunicarmos o que a gente não possui. Caramba, é um mergulho muito rápido da teoria teológica para a brutalidade da prática social. O texto não perde tempo e já aponta a primeira grande arena onde essa traição silenciosa acontece, que é a nossa boca, o domínio dos lábios. O apóstolo Tiago já falava muito sobre a língua, né? Pois é. Tem uma lista lá de atitudes que o texto classifica como negação direta a Cristo e, olha, confesso que algumas são bem indigestas. Falar mal dos outros, usar palavras ociosas, prevaricar, que é falar contra a verdade. Mas o que me chamou mais atenção foi a menção a gragejos e achei essa expressão muito forte, chocarrices cruéis. É uma expressão que bate pesado mesmo. Bate, porque no mundo de hoje o humor é quase sagrado, é intocável. Como é que exatamente uma piada se torna um ato de negação espiritual? Então, a psicologia por trás dessa afirmação teológica é bem profunda. As escrituras ensinam, de forma muito clara, que a boca fala do que o coração está cheio. O que o texto chama de chocarrices cruéis é, trazendo para nossa linguagem moderna, aquela alfinetada disfarçada de brincadeira, sabe? Ah, o famoso sarcasmo passivo-agressivo. Isso. Aquele sarcasmo que diminui o outro, mas quem fala usa aquele escudo protetor do "ah, foi só uma piada, não leva a mal". Nossa, todo mundo já ouviu ou já disse isso. Exato. Mas quando a língua é usada para ferir
Ou para manter o ambiente numa frivolidade constante que esvazia tudo de qualquer compaixão, a pessoa está emitindo um sinal de alerta gigantesco. O sinal é: a graça santificadora não está governando esse coração. É porque o humor que humilha é totalmente o oposto do amor ágape, né? Aquele amor que busca elevar o outro. Perfeito. Portanto, aquele riso que é arrancado às custas da dignidade de uma pessoa, no fundo é uma declaração silenciosa de independência das leis do reino de Deus. Você está dizendo que prefere o afago no seu próprio ego do que o bem-estar do seu próximo. Olha, isso faz todo o sentido quando a gente observa a mecânica das relações humanas. Mas a fonte entra num território ainda mais sensível, tocando na questão do conforto pessoal. O termo que o texto usa é amor da comodidade. E aqui eu vou precisar fazer o papel de advogada do diabo. Fique à vontade. Esse ponto sempre lhe gera resistência. Porque à primeira vista parece uma exigência implacável, tipo ter um domingo de descanso ou só querer relaxar depois de um dia exaustivo no trabalho, e isso agora é considerado uma traição espiritual. Onde fica a linha entre o descanso legítimo e essa comodidade pecaminosa? É uma ótima pergunta. O texto não condena em momento algum o princípio do descanso. O próprio Deus descansou, né? O foco aqui é a fuga sistemática da cruz diária. Fuga sistemática, como assim? A vida de Cristo foi a personificação da abnegação. O amor da comodidade que é denunciado aqui é a postura daquela pessoa que se esquiva das responsabilidades difíceis, ou daquelas tarefas tediosas, sujas mesmo, do cotidiano. E ao fazer isso, ela força que esse fardo caia nas costas de outra pessoa. Ah, tipo no ambiente de trabalho, onde tem sempre alguém que evita a planilha mais chata? Exatamente. Ou numa casa, onde uma pessoa misteriosamente desaparece bem na hora de limpar o banheiro ou lavar as panelas pesadas. Quando a conveniência pessoal é colocada acima do serviço ao próximo de forma crônica, o eu carnal está sentado confortavelmente no trono do coração. Entendi. O egoísmo nessas coisas pequeninhas mostra que o orgulho não foi mortificado. É recusa em lavar os pés dos discípulos, só que traduzida para a vida moderna. E, como você bem notou, essa obsessão com o ego se ramifica. O texto fala sobre a vaidade e o orgulho na conformidade com o mundo, como no vestuário, e numa teimosia terrível em justificar as próprias opiniões. É a necessidade desesperada de ter sempre a razão, né? De ser aplaudido. Sim, porque a vaidade e o orgulho são as raízes da queda original. Essa insistência em se conformar aos padrões de status, seja na estética da roupa, seja em vencer uma discussão a qualquer custo, demonstra que o coração ainda está caçando a glória que vem dos homens. Não há aprovação de Deus. A teimosia quebra a comunhão, e isso mostra que não há graça operante ali. Completo, o coturno tá polido, brilhando ao sol, ele tem medalhas no peito, sabe marchar em sincronia perfeita e canta os hinos da tropa com o fervor de dar inveja. É uma cena bonita, uma bela profissão de fé. Mas a guerra de verdade não acontece no pátio, acontece... A guerra real são os atritos invisíveis de uma segunda-feira nublada, as frustrações, o cansaço, aquela vontade repentina de dar uma resposta bem áspera para alguém. E se no momento dessa pequena batalha o soldado abandona o posto só para proteger o próprio ego ou o próprio conforto, o uniforme perde todo o sentido. Essa imagem é cirúrgica. O rótulo de cristão vira só um enfeite se a conduta não for regulada por Deus. O próprio texto crava isso diariamente regulada pela graça de Deus. Essa ilustração do soldado mostra a diferença entre a teoria e a santificação prática. O documento chega a ser severo com quem vive essa farsa. Ele afirma que a vontade não convertida continua governando, ela apenas vestiu roupas religiosas para parecer piedosa. É pesado. Mas espera aí. Se as nossas ações externas, essas palavras e essa fuga do dever são só os sintomas superficiais, onde é que essa infecção começa de verdade? Como assim? É que, pensa bem, ninguém acorda de manhã, dá aquela espreguiçada gostosa e decide, hoje eu serei super amargo, vou fazer fofoca e vou sugar a energia de todo mundo na minha casa. Ninguém faz isso. É verdade, o processo não é tão consciente assim. Pois é,
Isso tem que nascer num lugar muito mais escondido. E eu achei brilhante como o texto transita da ação externa direto para o campo de batalha definitivo, que é a mente humana. O mundo invisível da imaginação e da ansiedade. É o movimento lógico de qualquer análise espiritual profunda, né? O pecado sempre é concebido na mente antes de dar à luz à ação visível. O texto lança uma luz muito forte e até repreensiva contra o que ele chama de sentimentalismo amoroso. Sentimentalismo amoroso. O que exatamente a autora quer dizer com isso no contexto espiritual? É aquele hábito crônico de se demorar na suposta dura sorte da vida. Em termos espirituais, é a idolatria da própria dor. É quando a mente nutre um papel de vítima constante. A pessoa passa o dia girando em torno do próprio umbigo, sabe? Alimentando uma autocomiseração paralisante por causa de provações que, muitas vezes, são minúsculas. Nossa, tem um conceito específico aqui sobre isso que eu considero um dos mais perturbadores do estudo. O texto fala sobre a prática de tomar aflições emprestadas do dia de amanhã. Sim, fabricar provações. Isso. A fabricação de nuvens escuras artificiais. Pensando na mecânica da coisa, é exatamente como ir até um banco e pedir um empréstimo com juros estratosféricos para pagar uma dívida que sequer existe ainda. A pessoa sofre e gasta toda a energia espiritual e emocional de hoje pagando juros da tempestade imaginária que a mente projetou para o mês que vem. E o texto ainda diz que isso é um desperdício trágico do precioso tempo de graça. Exato. É esgotar a graça de hoje com um problema fantasma de amanhã. A sua analogia do empréstimo com juros abusivos é exata. Do ponto de vista da teologia da providência divina, construir castelos no ar ou viver sonhando acordado com tragédias futuras é uma rebelião contra a suficiência de Deus. A autora é muito clara, isso é uma barreira intransponível para obter uma aptidão moral e uma experiência saudia. Porque a pessoa rejeita o que Deus está oferecendo agora, certo? Justamente. Lembremos do deserto e do maná. O maná espiritual, que é a graça divina, tem prazo de validade diário. Ele é concedido na medida exata para as batalhas de hoje. Tentar acumular a preocupação de amanhã ou exigir a graça de amanhã hoje demonstra uma desconfiança profunda no provedor. A exortação espiritual do texto é uma ordem vencer por hoje, negar-se por hoje, vigiar e orar por hoje. Mas, olha, eu sinto que a gente precisa confrontar um aparente paradoxo aqui. Exigir que a mente humana simplesmente anule qualquer pensamento sobre o amanhã, isso não é pedir o impossível? Como assim impossível? É que nós vivemos num mundo real, de carne e osso. Boletos vencem. Projetos de longo prazo precisam ser estruturados. Crises financeiras existem e podem ser previstas. Ter uma poupança ou um calendário organizado virou sinônimo de falta de fé, então? Como a prudência sobrevive nesse cenário de viver apenas o hoje? É uma excelente questão. Essa tensão entre a prudência e a ansiedade é um dos debates mais antigos e clássicos da caminhada cristã. E a resposta sempre repousa na intenção do coração e na natureza do pensamento. Tá, e qual é a diferença prática, baseada na fonte? As Escrituras nunca condenam a administração sábia dos recursos. Na verdade, a mordomia fiel é um dever sagrado. O planejamento não é o problema. O que a fonte condena de forma muito incisiva é o ato de fabricar provações. Olha só a diferença. Olhar para o mapa e traçar a rota para evitar um penhasco é sabedoria divina. É ser irresponsável. Sim, mas sentar no meio do caminho de hoje, paralisar todos os deveres presentes e chorar em desespero imaginando como será a dor de cair no penhasco amanhã, isso é ansiedade pecaminosa. É sofrimento por antecipação que drena totalmente a força necessária para dar o próximo passo. A ansiedade foca no que não podemos controlar. E a prudência? A prudência foca no dever de hoje, no que Deus nos chamou para fazer agora, mesmo que sejam apenas tarefas enfadonhas. A paz verdadeira não vem da ausência de problemas amanhã, vem da submissão aos deveres de hoje. Perfeito. A obediência no dever monótono do presente é, na verdade, a principal arma contra a ansiedade imaginária do futuro. E é maravilhoso como, logo depois de diagnosticar esse labirinto sombrio que a mente cria,
O texto não nos abandona no escuro. Não, ele traz uma solução belíssima. Exato, ele apresenta a rota de fuga, o antídoto do Criador contra a autoobsessão. Se focar no próprio eu e nas próprias aflições gera toda essa dissonância e ansiedade, o texto propõe um giro de 180 graus na nossa perspectiva. Que é desviar os olhos de si mesmo. Sim, desviar os olhos de si mesmo e contemplar a grandiosidade da revelação divina na natureza. Essa transição para a revelação geral na natureza forma, eu diria, o clímax teológico desse capítulo. A natureza não é apresentada aqui apenas como um cenário estético bonito. É um livro vivo, é uma linguagem contínua com a qual Deus fala sem parar aos nossos sentidos. E fala com todo mundo, né? Não só com os teólogos. Exatamente. Para a alma que não está cega pela própria melancolia, o sol que nasce, os campos verdejantes, a chuva que irriga a terra, o ciclo perfeito das estrelas, tudo isso é prova cabal da providência divina. Mas tem uma lição doutrinária central aqui que vai além da beleza visual. A grande lição teológica do mundo natural é a obediência inquestionável. Olha, isso é de uma profundidade imensa. O texto diz claramente que a natureza nunca recusa a vontade de Deus. Nunca. Ela simplesmente obedece. Pois é, o sol não amanhece reclamando do trajeto que ele tem que fazer no céu. A semente de trigo não fica ansiosa tentando ser outra coisa. Ela brota em total submissão às leis naturais que o Criador estabeleceu. A natureza não murmura. E aí vem o golpe de misericórdia do texto. É chocante. Única e exclusivamente os seres humanos, que são portadores da imagem divina e dotados de livre-arbítrio, se opõem aos princípios da ordem celestial. O contraste é estarrecedor, não é? A criação inteira obedece, e nós, que fomos feitos à imagem do Criador, murmuramos. É quase humilhante pensar por esse ângulo. E por conta dessa constatação, o texto eleva o tom, faz uma crítica super contundente contra os professos cristãos que adotam a murmuração como um estilo de vida. Há uma denúncia muito forte contra pessoas que parecem acreditar que ter um semblante contente ou desfrutar da alegria pura é uma espécie de pecado, como se fosse uma irreverência a rir. Sim, aquela religiosidade sombria, carregada. Exato. O alerta é que quem encontra, e essa frase é da fonte 1, um prazer doentio no melancólico, abraçando um pessimismo constante sob uma capa de falsa piedade, essa pessoa, na verdade, não está andando na luz de Cristo. O texto usa uma imagem visual muito marcante para ilustrar isso. Ele diz que essas pessoas preferem andar de cabeça baixa, olhando para folhas mortas e para a decadência no chão, em vez de levantar os olhos e admirar as cores vivas que Deus derramou sobre o mundo. E a afirmação é pesada, viu? Diz que quem é cego para essa beleza revelada não possui a genuína espécie de religião. É uma acusação séria, porque a verdadeira espiritualidade é indissociável dos frutos do Espírito. E a alegria é um dos principais pilares, certo? Com certeza. A recusa em ver a glória de Deus na criação, optando por se trancar nesse calabouço sombrio da própria mente, é um sinal de morte espiritual. A pessoa que murmura constantemente, lá no fundo, está rejeitando o caráter amoroso de Deus. Está dizendo com a própria atitude que o Criador é injusto, que ele errou na administração do universo e das coisas do seu dia a dia. Para a gente tentar visualizar o tamanho real desse problema, vamos pensar numa analogia cósmica. Pensa na criação inteira, desde os nossos oceanos aqui até as galáxias mais distantes, como uma orquestra colossal. Uma orquestra perfeita. O universo inteiro está lá tocando uma sinfonia impecável de adoração e obediência sob a batuta do Maestro Divino. É uma bela imagem. A Sinfonia da Obediência. Mas aí, no meio de toda essa harmonia indescritível, a humanidade caída é como se fosse um único instrumento completamente desafinado. E barulhento. Nossa, muito barulhento. E o lado trágico de tudo isso é que o cristão que passa a vida envolto em amargura, focado no próprio umbigo e na própria comodidade, ele é esse músico. Ele não apenas toca as notas erradas o tempo inteiro, estragando a música para quem está perto, mas ele também se recusa a olhar para o espetáculo celestial em volta. Ele escolhe encarar um pedaço de chiclete colado no chão do teatro e ele convence a si mesmo de que aquele chiclete ali é a realidade última de todo o universo. Nossa, é uma representação incrivelmente precisa da tragédia humana.
A rebelião orgulhosa quebra a sinfonia. E o engano mais sutil de todos é quando esse instrumento desafinado carrega no peito o rótulo de virtuoso. Ah, o falso virtuoso. Sim, ele bate o ponto em todos os ensaios de domingo. Ele professa seguir todas as partituras da fé com os lábios, mas a mecânica invisível da vida diária, dele aquelas alfinetadas cruéis, a ansiedade que sufoca o dia de hoje, a recusa em ajudar nas tarefas, tudo isso produz apenas dissonância. Onde não há rendição diária e morte do ego, simplesmente não há música celestial. E com essa imagem forte, nós chegamos à necessidade de amarrar todas essas linhas que a gente traçou hoje. A complexidade do testemunho espiritual é esmagadora quando a gente tira ela daquele pedestal das grandes histórias bíblicas e coloca no moedor de carne do nosso cotidiano. O cotidiano não perdoa o falso professor. Não mesmo. Confessar a Cristo, à luz de tudo que lemos nessa fonte maravilhosa, passa muito longe de ser um evento isolado no calendário litúrgico. Não se faz nas palavras perfeitamente articuladas ou na emoção de um cântico alto. Confessar a Cristo se faz no perdão silencioso que a gente concede após uma palavra ríspida em casa. Se faz na pia cheia de louça. Exato. Faz-se na coragem de encarar os deveres cansativos de hoje, recusando totalmente a pagar os juros altíssimos daquelas aflições imaginárias de amanhã. É a morte contínua do eu. E a vitória diária sobre a conveniência, né? De forma muito poética, o texto diz que isso se faz na capacidade restaurada de enxergar a providência divina até no movimento de uma folha no vento. O capítulo termina fazendo um convite a uma escolha radical e constante. Qual seria esse convite? O convite de abrir as janelas da alma e deixar que o sol da justiça raie no nosso coração. E o termo sol da justiça traz profeticamente a promessa de salvação e cura nos seus raios. A genuína religião cristã repousa sobre a luz, a vida e uma obediência pacífica. E jamais sobre morbidez, evasão e trevas autoimpostas. Bom, e essa escolha entre a luz e as trevas acaba nos devolvendo exatamente ao ponto de onde a gente partiu hoje. Nós começamos nossa conversa falando sobre a expectativa que o ser humano tem pelo grande drama. A gente espera pelo beijo de Judas. A gente fica esperando o som das moedas de prata rolando no chão para dizer ali está a traição. A gente procura o vilão óbvio. Isso. Mas a lente afiada dessa análise teológica provou para nós que o perigo real, a traição que realmente corrói a alma, ela opera no silêncio do que é comum. É a resposta atravessada para o cônjuge, é a louça que ficou para trás por amor à nossa própria comodidade, é aquele cenário trágico que a mente ansiosa fabrica deitada no travesseiro à noite. Porque o divino se manifesta no pó e no suor da nossa rotina. Com certeza. É no pó da estrada da vida. Então, para fechar esse nosso mergulho profundo, eu quero deixar uma reflexão inevitável. Algo para ficar ecoando na mente de qualquer pessoa que deseja alinhar a própria vida com a eternidade. Pensa comigo se a natureza inteira, dos astros às menores sementes, obedece silenciosamente à vontade divina, revelando a glória irrefutável do Criador a cada amanhecer, o que é que os nossos hábitos mais íntimos, mais corriqueiros e mais silenciosos estão gritando para o universo? Estarão eles confessando através de atitudes diárias governadas pela graça que a luz do mundo encontrou morada em nós? Ou estarão apenas comprovando que no tribunal do nosso próprio coração a gente ainda prefere a falsa e amarga segurança de olhar para as folhas mortas